O que acontece por aqui? Ricardo Vieira, obrigado por ter aceito o convite e de estar connosco hoje a partilhar alguma experiência com os bombeiros voluntários de Vilamiá. A pergunta é esta: há quanto tempo se tornou presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vilamiá? Eu tornei-me presidente da associação no dia 29 de dezembro de 2011, que já vão 4 anos decorridos desde essa data. Tinha ideia no que se estava a meter? Eu tinha ideia, eu e os meus colegas de direção, tínhamos ideia que nos íamos meter com saída, mas bastante apertado. Na altura, a direção anterior falava num passivo que rondava os 400 mil euros. Tinha havido uma comissão independente criada para apurar o passivo e chegou ao valor de 710 mil euros. O que já era, por si só, quer os 400, quer os 700, já era um volume de dívida bastante elevado, mas nós, à medida que, quando os dias iam passando e iam aparecendo cada vez mais credores, tinha sido o nosso propósito e tinha sido prometido, e como nós o que prometemos cumprimos, encomendámos uma auditoria externa às contas da associação e chegámos ao número de 1.100.600 euros de passivo, que foi um bocado acima daquilo que eram os números. Um bocadão acima. Nessa altura não deitou as mãos à cabeça? Deitei as mãos à cabeça, deitámos todas as mãos à cabeça, mas também deitámos mãos ao trabalho. Não foi isso que nos fez desistir do nosso propósito, que era salvar os bombeiros voluntários de Vilamiá e permitir que a população continuasse a usufruir dos seus serviços de excelência, porque é reconhecido na nossa região a qualidade dos bombeiros da corporação dos bombeiros de Vilamiá. Olhando à distância de 4 anos, Ricardo Vieira, como é que é possível chegar a um passivo assim tão grande? Eu acho que é impossível, mas pelos vistos não há impossíveis nesta vida. É inacreditável que alguém tenha tido a coragem de deixar uma associação do tipo da que estamos a falar, uma associação humanitária de bombeiros, com um passivo tão elevado. Não havia motivos para isso, de forma lógica. Às vezes nós percebemos que há motivos para ter um passivo porque há investimentos avultados. Houve de facto um investimento avultado, que foi a construção do quartel dos bombeiros voluntários, que ficou por 1.200.000, também aqui convém referir que foi adjudicado por 700 mil euros. Estamos a falar de uma derrapagem de 500 e tal mil euros, o que é absurda, na minha opinião. Mas se é verdade que houve um investimento elevado, é verdade também que os bombeiros tinham sido expropriados de onde estava o quartel antes, e tinham recebido da expropriação 1.200.000. Se nós formos fazer aqui as contas, o quartel estava pago com o valor da expropriação. Houve a compra de terreno, que ficou por 200 e tal mil euros, mas também houve apoios para a compra de terreno, e depois há outra receita que ninguém fala. Os bombeiros por si dão algum lucro. E na altura, e se agora dão algum lucro, na altura muito mais dava, porque havia algumas manobras de faturação a entidades públicas para que o volume de faturação fosse superior. Por isso tinha que haver um excedente de dinheiro, e não há. Por isso, quando se fala que o passivo era de 1 milhão, e há quem diga houve um desfalque de 1 milhão, pelas contas que nós fizemos, não estamos a falar de 1 milhão, estamos a falar de cerca de 3 milhões de desfalque nos últimos anos nos bombeiros voluntários de Vilamiá. Houve alguém que se deslumbrou imenso com tanto dinheiro? O Ministério Público diz que foi uma gestão amadora, porque tinha havido uma denúncia anónima. Ainda eu não ponderava sequer ser candidato aos bombeiros voluntários de Vilamiá, e depois, quando cheguei à instituição, é que soube que tinha havido uma denúncia anónima sobre a gestão da associação, e nós colaboramos depois naquilo que nos foi pedido pela Polícia Judiciária, em tudo. A verdade é que também é complicado, porque a inspetora que tinha o processo dos bombeiros tinha mais 100 e tal processos,
é impossível, na minha opinião, ou praticamente impossível, chegar a alguma conclusão, e o Ministério Público depois então arquivou o processo, dizendo que a gestão tinha sido amadora, que era feita na base do faça-se que alguém há de pagar. No meu dicionário, foi uma forma muito suave de sacudirem água do capote. Encerrar o processo, porque não havia depois, se calhar, factos que pudessem acusar A ou B ou C do que tinha sido feito, porque também a associação só tinha contabilidade organizada desde meados de 2008. O que aqui importa, na minha opinião, referir é que no meu dicionário o amador é uma pessoa que não cobra nada, não é um amador, não vive daquilo, não faz daquilo sua profissão. Quem tira tanto dinheiro de uma associação não é um amador, é um profissional. E a culpa acabou por morrer solteira. Mais uma vez, infelizmente. O que eu acho que importa aqui referir, o passado é passado, nós temos que aprender com os erros cometidos no passado e evitar que eles aconteçam no presente e no futuro. O que aqui é mais importante é que as pessoas de Vila-Meá perceberam que, de facto, algo de errado houve. Se calhar até sabem quem foi, que fez o mal que toda a gente fala, mas o que interessa é que as pessoas também perceberam, e até com a atual gestão desta direção, que as coisas já não são como eram. Mudaram de uma forma radical. Eu sou suspeito porque sou o presidente da associação, mas os números provam isso. As coisas mudaram de uma forma abismal. Os bombeiros continuam, em termos de prestação dos seus serviços, a manter a qualidade que tinham. Até achamos que melhoramos, porque o parque automóvel, entretanto, que era uma coisa impensável, já conseguimos renovar algumas viaturas, e estamos a dar formação cada vez mais, e a nossa aposta é dar formação a todos os bombeiros. Por isso a população creio que está satisfeita não só pela prestação dos serviços, mas também pela gestão que está a ser feita neste momento. Ricardo Vieira, alguma vez lhe passou pela cabeça que poderia estar em risco a Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila-Meá? Eu acho que passou pela cabeça de todos os vilamianenses quando estourou a bomba. Aliás, a insolvência chegou a estar em cima da mesa já quando nós lá chegámos. Porque nós, quando chegámos à associação, devíamos a 92 entidades. E era um passivo de 1 milhão de euros. E tínhamos todas as nossas receitas penhoradas. Era impossível gerir, porque nós tínhamos 2 meses de salários em atraso, tínhamos os nossos colaboradores muito desmotivados, até porque não recebe, e não recebe há 2 meses, e não recebe por culpa de alguém, não é porque a conjuntura fosse desfavorável, era porque alguém quis que a associação chegasse àquela situação, por isso era muito complicado. E passou pela cabeça toda a gente, a associação, fechar portas, o que era, de facto, um prejuízo tremendo para toda a população de Vila-Meá. Era terrível para Vila-Meá. Era terrível para Vila-Meá e não só para os vilamianenses. As pessoas, temos que perceber que o nosso raio de ação são as freguesias daquilo que hoje é a União de Freguesias de Taí, de Oliveira e Real, mas é também Trabanca, Mancelos, Figueiró e Figueiró Santa Cristina, hoje só Figueiró. Mas é preciso também pensar na quantidade de pessoas que faz uso de algumas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que passam em Vila-Meá. Temos o caso da linha do Douro, temos o caso da linha da A4, da A11, e todas essas pessoas que fazem uso dessas infraestruturas poderiam ser penalizadas, porque o socorro, em caso de algum problema que tenham nesses sítios, o socorro seria mais tardio, e nós sabemos que uma vida se pode salvar num segundo. Depois, como é que prepararam esse projeto de recuperação? Foi complicado porque exigiu bastante horas da dedicação de toda a gente. O que nós pedimos aos nossos fornecedores foi que fossem compreensivos.
Eram 90 e tal, não foi fácil falar com todos. Alguns eram valores bastante avultados, e o que nós fizemos foi planos de pagamento com todos eles, ou praticamente todos eles. Havia um que tinha executado uma penhora, e com ele nós negociámos um plano de pagamento quase de imediato, com a condição de libertar a penhora. Assim foi feito. E só assim foi viável todo este projeto. Hoje em dia, de todos esses planos de pagamento, só estão em execução 2, todos os outros estão liquidados, e desses 2 que temos, um termina em outubro, e o outro, que é uma quantia irrisória, são 250 euros, mas para o volume que estávamos a falar, de 250 euros, esse ainda vai prolongar-se pelo ano de 2016, mas tudo o resto está sanado. Ricardo Vieira, contava em pouco mais de 4 anos chegar a este patamar. Dizer que quando fomos para lá íamos conseguir fazê-lo em 4 anos, ou em 5 ou em 6, não vou dizer que eu contava com isso. O que nós contámos foi, a partir do momento em que chegámos à associação e começámos a analisar os números, começámos a achar que era possível fazê-lo em 5 a 6 anos. Eu, a determinada altura, disse que, sob o meu compromisso de honra, a dívida seria saldada até ao final do ano de 2015. Mas também tinha dito que não compraríamos nenhuma viatura até à data. O que não é verdade, que já não foi por vaidosismo que fizemos a aquisição de 2 viaturas, foi para renovar a frota, foi para substituir outras 2 viaturas, e para que as pessoas percebam, algumas com bastante anos, e uma delas gastava 18 litros ao 100, outra gastava 14 litros ao 100, e com despesas de manutenção bastante avultadas. Por isso foi um investimento que nós fizemos. Se vou cumprir, aí é uma responsabilidade pessoal, se vou cumprir com a minha palavra quando disse que a dívida seria totalmente liquidada até ao final do ano de 2015, não sei, eu espero que sim, mas mesmo que não o façamos, fico mal eu, mas fica bem a associação, porque no máximo, no ano de 2016, a dívida estará completamente liquidada. O empenho dos bombeiros também foi fundamental para esta recuperação. Sem eles não tínhamos conseguido fazer o que fizemos. Sem eles, e foi com eles, e também é para eles que nós fazemos isto, porque não há ninguém que goste mais daquela casa do que os próprios bombeiros. Dá prazer ver a forma como alguns bombeiros voluntários, que não ganham nada com a associação, estimam aquela casa. E de facto eu não me canso de enaltecer o seu empenho, a sua dedicação, e o apoio que têm dado à instituição. Mas convém aqui também referir, já que estamos a falar dos apoios e incentivos que recebemos, o apoio das autarquias de freguesia e da Câmara Municipal de Amarante, e também das empresas locais, assim como de toda a população. Não houve ninguém. Nós andámos a regularizar a situação das cotas, a atualizar dados. Eu andei juntamente com colegas de direção e bombeiros a fazer esse trabalho porta a porta, e só houve uma pessoa que nos disse, isto logo no início, que nos disse: eu agora não vou dar nada, darei quando perceber que de facto as coisas estão diferentes. Todas as outras pessoas acreditaram em nós desde o início. Por isso a população tem sido incansável, e só tenho que agradecer a todas estas pessoas.